prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique e você está na Chácara Teramoto, seu canal de fila brasileiro aqui no YouTube. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as exposições. Qual é a importância das exposições? Vamos tentar comentar com vocês alguns pontos onde a gente acredita que elas podem ser mais instrutivas, mais significativas para a raça de alguma forma. A gente vai tentar mostrar um pouco dos nossos cães enquanto a gente comenta o assunto e passar para vocês o que visualmente é um fila brasileiro e tanto a importância, tanto a relevância positiva dessas exposições, como também as influências negativas que elas causaram aí no correr dessas primeiras décadas de seleção do fila brasileiro. Acompanhe aí o vídeo com a gente, espero que vocês gostem. Se vocês já gostaram desse tema, deixe o seu like aí no nosso canal. O conteúdo desse canal é sempre gratuito para você que assiste e a sua forma de contribuir com a gente é deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando. Se você tiver uma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários pra gente. As sugestões de temas que tiverem mais curtidas, com certeza serão as que a gente vai estar abordando nos próximos vídeos. Bom, bora embarcar nessa viagem com a gente? Vamos falar um pouquinho então sobre exposições, benefícios e malefícios delas para a raça. Vamos lá? Bom, o fila brasileiro começa a aparecer nas pistas de exposições na década de 1940. Nessa década, nesse início de seleção, de apresentação do fila brasileiro para o público sinófilo, havia uma grande variedade de tipos de fila. Tipos que variavam em tamanho, em linhas, até mesmo em algumas características relacionadas à sua cabeça. Essa variabilidade de fenótipos estava ligada à própria pluralidade de cães que haviam nos meios rurais da onde esses cães eram trazidos. A raça estava tendo seu início e não era claro todas as características que um cão precisava ter para ser chamado de fila brasileiro. Vem, Didi. Conforme as exposições foram acontecendo nas décadas seguintes, né, do início da apresentação desses cães para o público sinófilo, pessoal, foi ficando um pouco mais claro o que se esperava do chamado, na época começou como fila nacional, para depois se tornar fila brasileiro. E o que foi sendo esperado desses cães
era um perfil que ganhou mais espaço dentro dessas exposições, que foi o tipo que os fazendeiros chamavam de cabeçudo. Esses cães, pessoal, eles eram cães que tinham uma robustez um pouco maior do que a grande maioria dos exemplares, né, que eram apresentados no início da raça. Eram os cães mais fortes, um pouco mais pesados, e algumas características, como a garupa mais alta que a cernelha, começaram aí a ser destacados nesses exemplares. Calma, Zuzu. Começaram a ser destacados nesses exemplares, assim como outros pontos passaram a ser frisados, como as orelhas, que deveriam ser grandes, como o stop, que deveria ser suave, né? E a cabeça, que deveria ser uma cabeça forte, né? Tudo isso tá ligado à história da própria raça, né? À história do próprio tipo cabeçudo, que era um tipo que era usado para guardar os rebanhos, que eram atacados por animais selvagens ou mesmo por outros cães que retornavam ao seu estado selvagem, que os espanhóis chamaram de cimarrões durante a colonização. Bom, com o passar do tempo, pessoal, essa figura do cão cabeçudo, ela não ficou só clara como sendo a figura que faria mais sucesso nas exposições, como ela também passou a ser ali não só registrada, mas estereotipada dentro das premiações que foram feitas na raça. Barulhos externos. Quando eu digo estereotipadas, eu estou me referindo, pessoal, a uma característica que não é dos cães, mas é uma característica do ser humano de querer sempre buscar algo que está além dos exemplares na sua grande maioria, né? É um fetiche humano buscar sempre exemplares maiores, querer destacar pontos do padrão que eram colocados, e esse destaque acaba levando a cães que ganharam espaço nas exposições por serem caricaturas do que eram os antigos filas, do que era o tipo cabeçudo na sua essência, nos seus primórdios, né? Então, quando se descreveu o fila com uma garupa mais alta que a cernelha, os exemplares que dentro das exposições começaram a ser premiados eram os exemplares que cada vez mais destacassem essa diferença de altura, tornando muitos dos cães que vieram a ser apresentados e até premiados, cães com uma cernelha selada, ou seja, com aquela cernelha muito frisada de baixo aqui, que parece que tem até alguém montado aqui, de tão curvilínea que é essa diferenciação. Outros pontos, como a orelha grande, como o focinho, a cabeça poderosa, também passaram aí a ser quando eu falo de uma caricatura e que ela está sendo empregada para uma imagem, eu estou querendo dizer... Qual seria o termo, Nath? Não sei. Caracturi... Não sei nem se existe. Bom, os exemplares se tornaram caricaturas, né, pessoal? Cada vez se deu tanta ênfase a esses detalhes que configuram a raça, que eles passaram a se tornar exemplares com características exageradas. Então, quando os textos de descrição vão dizer que o fila é um cão retangular, passou-se a buscar cães cada vez mais compridos e baixos, a fim de frisar essa característica que os padrões descreviam. Vamos dar mais uma voltinha para continuar aqui passeando com os nossos cães enquanto a gente grava esse vídeo para vocês.
Esses cães, pessoal, esses cães caricatos, eles passaram a ganhar cada vez mais espaço nas exposições. Parte por essa tendência humana de querer demonstrar que os seus cães eram cada vez mais retangulares, cada vez mais grandes, poderosos, até que se gerou exemplares atípicos, exemplares que fugiam muito das características que os primeiros exemplares traziam, né? Como eu estava dizendo, parte se deu por essa busca, né, por gerar exemplares caricatos, e parte vai se dar pelo próprio desconhecimento das pessoas, dos entusiastas que chegavam recentemente na raça e que procuravam exemplares cada vez maiores, exemplares cada vez mais robustos, e isso é uma tendência que a gente tem aí nas pistas de exposições até os dias atuais, né? De você encontrar exemplares que fogem muito o que era o fila brasileiro no seu início. Hoje a gente conta com alguns padrões vigentes sobre o fila brasileiro, padrões que surgem aí das cisões políticas, das discussões que foram se gerando dentro da raça ao correr dessas primeiras décadas, né? Então, para vocês terem uma ideia, o padrão oficial, o padrão FCI, seguido pela CBKC hoje, é um texto que não tem um limite de peso para essa raça nacional nossa, né? É um ponto complexo, é um ponto que dá margem para que você ceda a todo tipo de pressão do mercado e que faça com que a lei da oferta e da procura reja as características morfológicas dos cães que hoje a gente chama de fila brasileiro, se apresentando nessas exposições, né? O fila brasileiro FCI, ele pode ter qualquer peso, né? Isso faz com que pessoas desinformadas, isso já aconteceu com a gente, cheguem até as criações e peçam e queiram cães cada vez maiores. Já chegaram na gente e pediram, mas seu fila brasileiro fica com 70 quilos, 80 quilos, e a gente tem que explicar para as pessoas que não, né? Mas as pessoas, daí os interessados, né, que nem sempre são pessoas que estudaram o suficiente da raça antes de decidir ter um fila brasileiro, argumentam, mas o padrão da raça, eu vi um fila de 70 quilos, eu vi um fila de 80 quilos, o campeão de determinada exposição tinha 80 quilos. Pessoal, 70 quilos é o peso de um mastim napolitano. 80 quilos, pessoal, é o peso de um mastiff inglês. E o fila brasileiro, ele não é um mastim napolitano, ele não é um mastiff inglês, né? Ele não é um cão, ele não é um cão gigante, ele é um cão grande, tá? Então, assim, os exemplares de fila brasileiro até os anos 70, os exemplares machos, metade deles não ultrapassavam os 50 quilos. Então, quando a gente gera exposições onde os parâmetros a serem julgados se submetem às questões do mercado, você gera esses riscos, você gera esse lado negativo da exposição, que é modelar os cães conforme a sua demanda, conforme o público que se interessa pela raça quer ver o seu animal que está no quintal. Mas esse caminho a ser tomado não pode ser baseado na opinião de pessoas que são iniciantes, que não têm experiência nem conhecimento sobre a história ou sobre as características morfológicas que a raça tem, né? Para isso a gente precisa de criadores que sejam muito bem informados
e que tenham condições, né? Condições não só de conhecimento, mas também financeiras, para não estar cedendo a esse tipo de pressão que pode decorrer das pistas. Tá bom? É claro que a gente não está dizendo que todos os exemplares que estão nas pistas carregam esse tipo de característica. Nós mesmos já frequentamos pistas de exposições. O início da nossa criação é muito permeado por visitas a esses eventos e eles são de suma importância para a raça. É nas exposições que você conhece linhagens, que você conhece o trabalho dos criadores e que você, como estudioso e interessado, pode situar ali dentro da criação do fila brasileiro, que é muito grande e diversificada no nosso país, o que ali dentro melhor lhe cabe para suas intenções de criação ou mesmo de apreciação desse cão nosso, desse cão nacional, né? Contudo, pessoal, outros pontos das exposições que precisam estar sendo lapidados estão relacionados a essas aberturas que os textos descritivos têm, tá? Esses textos precisam ser mais bem amarrados e eles precisam estar mais bem escritos para que tanto os juízes não tenham essa margem tão grande de interpretação, como também que o novo criador possa ter claro para si o que é que faz de um cachorro um fila brasileiro. Existem pontos do padrão que precisam ser revistos urgentemente, como a gente já trabalhou na nossa série Estudos e Observações, como a gente já trabalhou no livro que nós publicamos com o mesmo título, e que a gente sempre bate na tecla aqui nas redes, né, nas plataformas das quais vocês podem nos acompanhar. A gente tem textos sobre a descrição do fila brasileiro que estão baseados em descrições muito antigas, que são influenciadas não só pela descrição do animal, como por discussões políticas que existiam na época. Então, pontos como angulações, como proporção, como características da cabeça do fila estão equivocados e precisam ser revistos. É um apelo aí que a gente faz para as pessoas que são responsáveis por essas áreas, tá? Uma das características que mais se desvia da realidade, ao meu ver, dentro da raça fila brasileiro, é aquela que descreve um fila com um focinho mais raso do que comprido. Isso seria uma característica de um cão que nunca foi o fila brasileiro. Seria um cão dolicocefálico, se ele tivesse o focinho mais raso do que comprido, né? Não vou dizer que não exista um fila com essa característica, mas se você pegar todos os filas que foram premiados, que se tornaram referência para a raça, desde os primórdios até os dias atuais, esse exemplar não existe. Se a gente fosse explicar para vocês hoje o que um cão precisa ter para ser um fila brasileiro, uma primeira característica é que o focinho do fila ele é igual ou mais profundo do que comprido. Algumas pessoas já argumentaram com a gente, Henrique, mas na verdade eles não o que se refere é a parte óssea, não contando com os lábios, né? Com a pele, com esses lábios aqui, com o lábio superior que delinea a linha inferior do focinho. Pessoal, para que raios que o parta, a gente vai descrever algo no padrão que não vai poder ser visto a olho nu. Como que a gente vai dizer que isso está baseado na ossatura e não nos lábios, se a gente não consegue ver a ossatura sem poder fazer um raio-x? Algum juiz vai ter condição de fazer um raio-x para poder julgar se aquele cachorro está dentro do parâmetro ou não? Não vai.
Sem contar que, se a gente tirar o lábio do fila brasileiro e considerar só o crânio, só a parte de osso, qualquer cão mesocefálico vai ser típico da raça. Um labrador seria típico da raça, né? Outros cães de outras raças mesocefálicas seriam típicas da raça. Então, o fila brasileiro tem pontos como esse, como a questão do focinho, como a questão da proporção entre crânio e focinho, que é apresentado em alguns textos descritivos como praticamente igual, e que não é. O crânio do fila brasileiro ele sempre é maior do que o focinho. A gente fez medições e na maioria dos casos ele é cerca de 5/4, ou seja, 25% maior do crânio do que o focinho. É uma característica da raça. Então, hoje, se você quer descobrir se um cachorro é fila brasileiro ou não, se você perguntasse para mim, o que eu ia dizer para você? Fila brasileira é um cachorro com focinho tão profundo quanto comprido, ou um pouco mais profundo do que comprido. Ele é um cachorro que tem crânio maior que o focinho, tá? Em pelo menos 25%. É um cachorro que tem garupa mais alta que a cernelha, mas sem jamais enfatizar isso de forma muito pesada. Isso pode trazer problemas ortopédicos para os animais, né? E as angulações de 90 graus que foram apontadas em alguns textos também precisam ser revistas, porque elas não correspondem a angulações saudáveis para nenhuma raça de cão grande. Isso tem estudos apresentados. Se você medir um fila brasileiro, dificilmente você vai conseguir encontrar um fila de 90 graus de angulação. E se você encontrar, ele vai aparecer um cão atarracado. Um cão atarracado e que provavelmente vai apoiar o cotovelo aqui nas costelas. Característica que também vai conduzir a uma hipertipia se ela for preservada na seleção por mais gerações. Então, as exposições, pessoal, elas são interessantes, elas são fontes de muito conhecimento, elas podem trazer para a gente toda essa vivência, toda essa troca de diálogos que é necessária, mas para que ela seja saudável e positiva, ela precisa de textos melhor elaborados, mais claros sobre a descrição do que é um fila brasileiro, para que pessoas novas que chegam não precisem perceber isso da pior maneira possível, tá? E ela precisa também de que nós, criadores, nos dispamos um pouco desse orgulho de dizer que determinado tipo é melhor, o nosso cão é melhor, tá? Para uma visão onde o criador vai poder apresentar o seu cão e dizer, olha, esses pontos positivos da minha linhagem podem ser interessantes para a raça, esses pontos aqui que estão sendo colocados precisam ser revistos, para que possa se ter troca de ideia, para que a raça cresça de forma saudável. Senão a gente fica trabalhando só em expoentes, pessoal, em pontos extremos da criação, que tornam o fila de um segmento de criação inapropriado para o outro, quando na verdade esses tipos deveriam ser complementares, desde que você não selecione características que vão de encontro à saúde morfológica desses animais, tá bom? Então assim, desculpa, eu prestei atenção porque essas duas aqui andam se estranhando um pouco. Então, quando elas param de cara a cara assim, eu preciso encarar elas para que elas entendam que sou eu que mando aqui, tá bom? Tá ouvindo, Didi? É muito Tá ouvindo, ciúme. Zuka? Tá. Então, pessoal,
Em relação à morfologia e sobre as exposições, eu acredito nisso, eu acredito que elas são muito positivas, que os textos precisam ser mais claros e que os juízes e criadores precisem ser um pouco menos influenciáveis por essa demanda de pessoas que não conhecem o suficiente da raça, mas acreditam que um fila de 70 quilos é melhor do que um de 60, porque é maior, de que tá escrito no padrão orelhas grandes, então eu vou deixar cair até quanto maior melhor. Não é quanto maior melhor. É necessário referência para tudo isso. E essas referências precisam ser respeitadas, tá bom? Ah, Henrique, mas cada segmento de criação tem as suas próprias referências. A gente entende, pessoal, que cada segmento de criação tem as suas próprias referências. Mas a gente precisa se focar dentro do que é saudável. Tá? Algumas coisas, alguns tipos de seleção caminham para cães que não são saudáveis. E esse tipo de seleção a gente precisa evitar. Certo? Nath, faltou alguma coisa? Acho que não. Você acha que precisa comentar algo que eu ainda não... Não. Bom, se você que assistiu o vídeo acha que ficou faltando falar sobre algo, deixa aqui no comentário. Vocês podem ter certeza que a gente lê todos os comentários e se a gente tiver uma sugestão aí que tiver muito like, com certeza essa sugestão vai virar pauta do nosso próximo vídeo, tá? No mais, é isso aí. O material tá aí, gratuito para quem quiser, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like pra gente. Deixa o comentário, a gente já falou. E se gostou demais, achou que material legal, não podia falar, compartilha aí no seu feed, nas plataformas em que você costuma navegar. Pra gente é a maior honra, pra gente é sempre o maior incentivo para que a gente continue criando fila e para a gente continue produzindo material para que as pessoas possam estudar e possam cada vez mais conhecer dessa raça e possam elas próprias escolherem ali qual é o seu perfil, qual é a sua linhagem que melhor lhe agrada dentro dessa raça, que tem essa variabilidade morfológica que não é negativa, pessoal, muito pelo contrário. Ela está presente desde o início e é ela que permite que a gente gere equalizações que não carreguem a nossa raça para uma morfologia doente, para uma morfologia apática, para uma morfologia de um cão sem saúde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração de todos e